gente não sabia que o tribunal tem um lugar para recuperar documentos antigos. E vocês sabiam? Pois é, esse lugar é o Arquivo Judiciário. E os repórteres Kids do Sergipe Justiça foram ao arquivo e lá aprenderam sobre o período da escravidão e como os processos antigos ajudam a compreendermos a sociedade hoje. Vamos aprender também? O Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe foi fundado oficialmente em 1984. Ele tem como objetivo recolher, selecionar, classificar e preservar documentos do tribunal. Quando chegamos ao arquivo, fomos recebidos pela diretora e por servidoras muito especiais para 2 repórteres, a mãe de Maitê e a avó de Mateus. Vocês vão precisar usar essa proteção, porque aqui no arquivo tem bactérias por causa dos documentos antigos, certo? Quer dizer, por precaução, como vocês são criancinhas, poderiam usar só no laboratório, mas por precaução é melhor que vocês usem aqui. No arquivo são feitas pesquisas acadêmicas por professores e alunos que buscam dados para seus trabalhos. Essas pesquisas geralmente são das áreas de Direito, Histórias, Letras, Arquivologia, entre outros cursos. Quando os pesquisadores vêm ao arquivo para colher essas informações, eles visitam 2 lugares. Nesta parte aqui, consulta jurídica, eles vêm para pegar um documento, por exemplo, essa certidão de nascimento, certo? São os documentos que os processos que estão arquivados estão guardados aqui. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, documentos outros que não sejam históricos. O que é que são históricos? São os documentos até 1985. São os que são considerados históricos, que são guardados para os pesquisadores que fazem graduação, que fazem mestrado, que fazem doutorado, pós-doutorado, eles vêm todos para cá, porque é aqui que eles vão colher todas as informações que eles precisam, certo? Então, essa pesquisa é feita aqui, essa consulta na pesquisa histórica. Aí eu queria mostrar a vocês como é feita aqui a pesquisa. Venham comigo, por favor. Estou pesquisando a minha família. Quem eram meus avós, quem eram meus bisavós, quem eram os bisavós deles. Vocês acreditam que então até isso existe aqui no arquivo? Pesquisar, quer dizer, ele está pesquisando quem eram os avós, os bisavós dele, para fazer essa genealogia da família deles, entendeu como é importante? A atual sede do arquivo foi inaugurada em 2005 e é considerada uma das mais modernas do país. É que os laboratórios são bem equipados e contam com servidores qualificados para a restauração do processo. Em média, demora quanto tempo para restaurar um? Muito bem, depende de cada documento. Depende da quantidade de página que tenha o processo. Mas, tia, por que usa esse pincel? Ótima pergunta você fez. Olha, veja bem. Depende como está o documento. Se ele tiver mais fortezinho o papel, aí é com essa trincha, de fora para dentro. Se você tiver mais frágil, rasgando, mais fácil, mais danificado, é esse daqui, entendeu? E esse lapisinho e essa borracha é para numeração. Durante a visita, a gente aprendeu como isso é feito. Vimos as tintas, colas especiais que são utilizadas. Como o arquivo é um lugar muito importante para quem trabalha com pesquisas, encontramos o professor Amâncio Cardoso. Ele é historiador e contou como os processos antigos ajudam a gente a compreender melhor nossa sociedade hoje.
Como esses documentos podem ajudar no trabalho de historiadores? Ah, muito bem. Essa pergunta é ótima, porque a pergunta dela foi a seguinte, pessoal: como esses documentos podem ajudar no trabalho dos historiadores? Como é que o historiador vai saber do passado, do que se passou, se o passado não existe mais? É através de uma janela. E qual é a janela que ele vai olhar o passado? O documento. Esse documento é como se fosse uma janela que a gente olha para o passado. Tudo que se passou está registrado. Então, o historiador tem como fonte de olhar para o passado a origem no documento. Não se faz história sem documento. Você vai contar uma história que aconteceu na sua vida. Você tem que provar o que aconteceu. Então, você tem que trazer documento, uma foto, um registro, uma carta, não é? Ninguém vai acreditar só na palavra. Então, o documento ele é a base para a pesquisa histórica. Vários processos sobre o período da escravidão dos negros são guardados pelo arquivo. Documentos do século 17 e 18. Então, esse livro é um livro que nos espanta, nos deixa assim impactado, mas é um livro que faz a gente refletir para que isso não ocorra mais em nossa sociedade. Uma pessoa escravizar a outra como um animal. Então, aqui é um livro de compras de escravos e de escravas. As pessoas anotavam toda a informação da compra daquele ser humano que era tratado como objeto. Entenderam? Qual é a melhor parte de ser um historiador? Boa pergunta. A melhor parte de ser um historiador é conhecer coisas que você jamais conheceria no presente. Por exemplo, esse livro aqui de compras de escravos. Jamais eu vou conhecer no presente porque é proibida a escravidão desde 1888, né, do século XIX. Como é que eu iria conhecer um livro desse? Uma relação de trabalho, uma relação social entre escravo e senhor, ou escrava e senhora, se eu não conhecesse o documento e fosse historiador. Então, quem é historiador tem acesso a informações do passado que outras pessoas não têm. Então, isso é um privilégio e é uma vantagem. Você passa a conhecer melhor o ser humano e a sociedade em que nós vivemos. Aprendi muita coisa nova no arquivo e o Sergipe Justiça Kids tem mais. As crianças conheceram os desembargadores que dirigem o tribunal. Voltamos já.